Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 46, versos a partir do 2, título do capítulo: Uddhava visita Vrindavan. Tamaha Bhagavan Prishtham Bhaktam Ekantinam Kvachi Dvapani Napani Dapanarti Haro Hari. A tradução é a seguinte: o Supremo Senhor Hari, que alivia a aflição de todos os que se rendem a Ele, tomou certa vez a mão de seu devotado e querido amigo Uddhava e disse-lhe as seguintes palavras. Posso ir até o 6? Porque são as palavras de Krishna para Uddhava. Posso ir lá? Na verdade é uma seção mesmo desse capítulo no Bhagavatam, então se puder fazer isso. Apesar de que no verso 4 tem um significado, e depois no 5 também tem um significado. Aí no 6 é o último verso das palavras de Krishna para Uddhava quando pega na mão dele e sai caminhando. Então a gente pode até ir, né? Com autorização do chefe. Então vou fazer isso. O próximo é importante dizer que essas traduções e significados aqui, que vamos ler, já lemos essa e vamos ler as próximas, são dados por nosso visitante ilustríssimo, segundo a presidente hoje no Mangalarte falou isso, né? O ilustríssimo visitante Hridayananda Maharaj, né? Então ele está aqui com a gente, ele traduziu essa parte do Bhagavatam, do capítulo 14 até o 12º canto. Foi ele com uma equipe que traduziram, ele e a equipe. Então, vale a pena lembrar isso agora. Então, o verso 3 é o seguinte: o Senhor Krishna disse: querido e gentil Uddhava, vai até Vraja e satisfaze nossos pais, e também alivia as golpes que estão sofrendo devido à saudade de mim, enviando-lhes minha mensagem. Aí o 4. As mentes daquelas golpes vivem absortas em mim, e suas próprias vidas estão sempre devotadas a mim. Por minha causa, elas abandonaram todas as coisas relacionadas com o corpo, renunciando tanto à felicidade ordinária nesta vida, quanto aos deveres religiosos necessários para se atingir tal felicidade na próxima vida. Eu apenas é que sou seu mais querido, amado e, de fato, seu próprio eu. Portanto, tenho a obrigação de mantê-las em todas as circunstâncias. Tem um significado, eu vou ler ainda o verso do 5, depois voltamos para o significado do 4 e concluímos com o 5. Não, com o 6, tá? Meu querido Uddhava, para aquelas mulheres de Gokula, eu sou o mais querido objeto de amor. Desse modo, ao se lembrarem de mim, que estou tão longe, elas ficam dominadas pela ansiedade da separação. O verso 6 vai dizer: só porque prometi voltar para elas, minhas devotadíssimas namoradas vaqueirinhas lutam para manter suas vidas de uma forma ou de outra. Então agora o verso 7, Shukadeva Goswami vai tomar a palavra para explicar um pouco do contexto que está rolando aqui. Então vamos de novo ao 2 e até o 4 com o significado do 4. O Supremo Senhor Hari, que alivia a aflição de todos os que se rendem a Ele, tomou certa vez a mão de seu devoto e querido amigo Uddhava e disse-lhe as seguintes palavras. O Senhor Krishna disse: querido e gentil Uddhava, vai até Vraja e satisfaze nossos pais, e também alivia as golpes que estão sofrendo devido à saudade de mim, enviando-lhes minha mensagem. As mentes daquelas golpes vivem absortas em mim,
e suas próprias vidas estão sempre devotadas a mim. Por minha causa, elas abandonaram todas as coisas relacionadas com o corpo, renunciando tanto à felicidade ordinária nesta vida, quanto aos deveres religiosos necessários para se atingir tal felicidade na próxima vida. Eu apenas é que sou seu mais querido amado e, de fato, seu próprio eu. Portanto, tenho a obrigação de mantê-las em todas as circunstâncias. Então aqui vem um significado de Hridayananda Das Goswami. Aqui o Senhor explica por que deseja enviar uma mensagem especial às gopis. Segundo os Acharyas Vaishnavas, a palavra Daihika, relacionadas com o corpo, refere-se a marido, filhos, lar, etc. As gopis amavam a Krishna com tanta intensidade que não podiam pensar em nada mais. Visto que Sri Krishna mantém até os devotos comuns ocupados em sadhana bhakti, serviço devocional na prática, ele com certeza manterá as gopis, suas devotas mais elevadas. Aí vem o verso 5. Meu querido Uddhava, para aquelas mulheres de Gokula, eu sou o mais querido objeto de amor. Desse modo, ao se lembrarem de mim, que estou tão longe, elas ficam dominadas pela ansiedade da separação. Significado, mais uma vez. Qualquer coisa que nos seja querida, torna-se objeto de nosso sentimento de posse. Em última análise, o objeto mais querido é nossa própria alma ou nosso eu. Logo, as coisas que têm uma relação favorável com o nosso eu também se tornam queridas para nós e tentamos possuí-las. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti, entre incontáveis milhões de tais coisas preciosas, Sri Krishna é a mais querida de todas. Está até mais que nosso próprio eu. As gopis haviam compreendido este fato e, por causa de seu intenso amor pelo Senhor, estavam aturdidas de saudade dele. Embora preferissem ter morrido, elas se mantiveram vivas em virtude da potência transcendental do Senhor. E aí vem o 6, que conclui com o significado essa sessão do capítulo 46. Uddhava visita Vrindavana. Então, o texto do verso diz: só porque prometi voltar para elas, minhas devotadíssimas namoradas vaqueirinhas lutam para manter suas vidas de uma forma ou de outra. Significado. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti, embora as gopis de Vrindavana fossem aparentemente casadas, seus maridos de fato não tinham nenhum contato com suas supremamente atrativas qualidades de forma, sabor, perfume, som, toque, etc. Ao contrário, seus maridos apenas supunham: estas são nossas esposas. Em outras palavras, pela potência espiritual do Senhor Hari, as gopis existiam para seu pleno prazer. E Krishna amava-as na atitude de amante. De fato, as gopis eram manifestações da natureza interna de Krishna, sua suprema potência de prazer. E na plataforma espiritual, elas atraíam o Senhor em virtude de seu amor puro. Nanda Maharaj e Mãe Yashoda, os pais do Senhor Krishna em Vrindavana, também haviam alcançado um estado muito sublime de amor por Krishna e mal podiam manter-se vivos em sua ausência. Uddhava, portanto, deveria dar-lhes também especial atenção. Om Jnana Timirandasya Jnanajana Shalakaya Chaksurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripas Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Então esse é o 10º canto e aqui é um momento bem especial do 10º canto que requer uma capacidade muito grande de quem vai explicar esses tópicos. Por misericórdia de Prabhupada e de seus seguidores, como Hridayananda Maharaj, Gopi Paranadhana e outros membros da equipe que traduziram e publicaram através da BBT esses livros, nós podemos ter acesso a esse assunto de uma maneira, ainda que intimista, como aqui propõe, com toda facilidade. A maneira é intimista porque observem que Krishna e Uddhava eram amigos, eles eram primos. Uddhava é filho de um irmão de Vasudeva, e Vasudeva é pai de Krishna. Então, eles têm essa relação de primos. E Uddhava parecia muito com Krishna em seus traços fisionômicos, cor da pele, ele parecia muito com Krishna. Então, eles tinham uma relação de confiança imatura, essa relação se desenvolveu, e em um dado momento, como aqui bem explica, Krishna pega da mão de Uddhava e puxa ele para o canto, sai dando alguns passos para falar algo muito confidencial. Esse assunto é muito confidencial. E Krishna está revelando o amor das gopis por ele e está revelando a atenção que ele dá às gopis que são tão amadas, amadíssimas por ele. Então é um assunto realmente confidencial. E Uddhava escuta aquilo e depois ele vai para Vrindavana, fala com toda essa turma, tanto com os pais de Krishna em um determinado nível de humor que os pais de Krishna têm, a relação de Vatsalya Rasa plenamente desenvolvida, enquanto que as gopis têm a relação de Madhurya Rasa plenamente desenvolvida. Essas duas raças, Vatsalya Rasa e Madhurya Rasa, não formam Sandhya Rasa, elas não se combinam, elas são antagônicas em termos de combinação, não são antagônicas em termos do sentimento amoroso, elas são antagônicas na forma do relacionamento. A relação de algumas raças se combinam, mas essas duas não se combinam. Então, a Vatsalya Rasa, que é a raça que Devaki e Vasudeva desenvolvem com Krishna, é a raça que desenvolvem a esse nível, porque antes eles não tinham tido a oportunidade de desenvolver. Mas Nanda Maharaj e Yashoda Maharaj desenvolvem, e agora Uddhava está sendo enviado por Krishna para voltar a Vrindavana e se encontrar com Nanda Maharaj e Yashoda. Então, essa Vatsalya Rasa, que representa, em relação de cuidado amoroso, o cuidado de Krishna, o cuidado de Nanda Maharaj e Yashoda para com Krishna, o cuidado de pai e mãe. Mais adiante, vamos ver aqui, que Yashoda, ao ver Uddhava tão parecido fisicamente com Krishna, e sabendo que ele havia sido enviado por Krishna para dar uma mensagem para os pais, ela chora, simplesmente chora. E dos seus seios correm também rios de leite, por causa da relação de mãe com Krishna. Isso se chama Vatsalya Rasa. Modifica até situações físicas naturais, porque a essa altura Krishna está com mais de 12 anos. 16 anos, 15, 16 anos, em Mathura.
Depois de Mathura, ele ainda vai para Dwarka. Em vez de voltar, ele ainda vai para Dwarka. Mas ele havia prometido. Ele disse, eu voltarei. Ele disse para as meninas, né, para as gopis, eu voltarei. Então ele se comprometeu com elas. E ele se sente comprometido por isso. Como ele não pode ir, por causa dos compromissos que ele está vivendo em Mathura, junto com os familiares, que agora ele já está com Vasudeva e Devaki livres, tem primos, os irmãos de Vasudeva por parte de mãe e pai estão ali. Ugrasena já está libertado da prisão, já está assumindo o reino. Então é um momento de muita prosperidade em Mathura. E como Krishna está vivendo isso ali, ele não vai a Vrindavana. A desculpa é mais ou menos essa. Não vai para Vrindavana por causa dos compromissos que ele tem agora em Mathura. Mas para não deixar o pessoal em grande ansiedade e naquele momento, na ausência de WhatsApp, etc. Né? Então ele manda Uddhava ir. E Uddhava vai, na hora que ele entra em Vrindavana, é a hora do pôr do sol. E as vacas estão voltando com os meninos e os vaqueiros, os bezerros também, voltando para a Goshala. Não sei se aqui ainda se vê esse fenômeno, mas era muito comum antigamente, e aqui tem várias pessoas da antiguidade, e quando as vacas retornavam para o curral, elas a princípio vinham caminhando, mas quando começavam a se aproximar da Goshala, começavam a correr. Começavam a correr, porque elas sabiam que chegando lá ia ter praçada, né? Então elas começavam a correr para chegar, a ansiedade era grande. Então aqui em Vrindavana se descreve exatamente esse momento em que elas estão correndo, estão caminhando aceleradamente e levantando muita poeira. Essa região é a região do Ramandeti, que significa areias macias. Então, quando se pisa nessas areias muito leves, elas levantam assim aquela poeirinha mais densa que a poeira que a gente conhece. Então, ela levanta assim e logo cai. Então, uma pisada promove aquele visual cinematográfico de a poeirinha levantando e caindo outra vez. E as vacas vão fazendo isso. E aí, no tumulto de tantas vacas, tantos bezerros, tantos meninos e tantos vaqueiros, levantou uma poeirada danada. E é justamente quando Uddhava está entrando com a sua quadrilha dourada. A quadrilha dele era dourada. Então ele entra, mas por causa da poeira levantada, ninguém vê a chegada dele, né? E ele vai falar com Nanda Maharaj. Passam a noite inteira falando Krishna Katha. A noite inteira. É dito, o Bhagavata vai dizer aqui, que quando chega de madrugada, as gopis começaram a levantar e começaram a mexer na cozinha. Eles perceberam que a noite toda tinha passado e o dia estava amanhecendo. Imaginem, elas já estavam na cozinha para preparar o de jejum. E eles ainda estavam falando sobre Krishna. Aí Uddhava se retira da conversa com Nanda Maharaj, vai fazer as suas obrigações espirituais do dia e de limpeza que está relacionado. E depois, então, ele vai procurar as meninas para dar o recado, as gopis, para dar o recado, a mensagem de Krishna. Enquanto isso, as pessoas passavam e viam a quadriga estacionada na frente do palácio, da casa do rei Nanda. E perguntavam, quem será? As gopis, logo com raiva, ficaram pensando, deve ser o danado do Akrura, que voltou agora. Será que ele trouxe Krishna? Será que ele trouxe Krishna? Agora que Kamsa já morreu, será que ele trouxe Krishna? Elas levantam esse questionamento. Mas, no que se refere ao relacionamento
de Madhurya Rasa, nós vamos ver Uddhava sendo o veículo do amor de Krishna, da mensagem de amor de Krishna para as gopis. E elas rapidamente, quando percebem que ele, primeiro de tudo, elas percebem que ele é muito parecido com Krishna. E elas logo se aproximam. Depois elas percebem, ele se identifica, diz que tem uma mensagem, elas rodeiam ele, assim, tipo, e agora? Não sai da berlinda aqui. Mais ou menos assim. Então, mas quando ele diz que tem uma mensagem, elas chamam ele para o canto também. Por quê? Porque é confidencial, mais uma vez. Então nós estamos aqui com um tema extremamente confidencial, num lugar remoto, como Nova Gokula, remoto, longe das grandes cidades, até mesmo do Ribeirão Grande é longe, não é? E longe de Pinda, muito mais longe de São Paulo, né? Então, onde nos reunimos para ouvir sobre esses passatempos revelados por Srila Prabhupada e para seus discípulos, e posteriormente produzidos por seus discípulos, os discípulos de Prabhupada, para a posteridade da ISKCON, da nossa sociedade e instituição de Prabhupada. Essa natureza confidencial deve ser realmente muito levada a sério ao estudarmos, ao lermos os livros de Prabhupada, ao estudarmos, devemos ver, observe que no Bhagavad Gita também há um avanço do conhecimento confidencial, mais que confidencial e o melhor de todos os conhecimentos. Tem uma hierarquia progressiva, crescente, que vai classificando o conhecimento. E da mesma forma, o Bhagavatam tem esta hierarquia de aprendizagem, de contato com os passatempos de Krishna. Os 2 primeiros cantos são chamados de os pés de Krishna, reconhecidos como os pés de Krishna. E já o 10º canto é a fisionomia de Krishna, a fisionomia sorridente de Krishna, onde se identifica em especial o sorriso de Krishna. É com o mesmo sorriso, o sorriso de Krishna, que no Bhagavad Gita, no verso 9 ou 10 do capítulo 2, Krishna vai aceitar Arjuna como discípulo. E ele vai aceitar simplesmente sorrindo, com um leve sorriso de canto de lábio. Aqui também vai ser falado do sorriso dele de lado, um sorriso de canto inimitável. Né? Mesmo que eu queira fazer um teatro aqui agora, eu não iria conseguir, eu não vou pagar esse mico. Mas é um sorriso de lado. O Bhagavad Gita descreve como Prahasaniva. Então, como que sorrindo? Assim, como que sorrindo? Krishna, como que sorrindo, então se dirige a Arjuna. Então, essa confidencialidade, essa relação interpessoal que o Bhakta, a Bhakti, deve desenvolver com o serviço devocional, com a Suprema Personalidade de Deus, será revelada através do compromisso do serviço devocional. Entre todas as formas de serviço devocional, cantar os seus santos nomes, ouvindo, é a recomendada para essa era, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Para não deixar de citar alguma coisa, o famoso verso do Chaitanya Charitamrita, Hare Nama Eva Kevala, Kalau Nastyeva Gati Anyata. Que não há outra maneira, não há mesmo outra maneira, a não ser o cantar dos santos nomes nesta era de Kali, para se obter o resultado final, para se alcançar o nosso sadhya. O nosso sadhya é o nosso objetivo. O objetivo do sadhana para o sadhaka. O objetivo de todos aqueles que, através das suas relações com Krishna, se aproximam de Krishna, é sempre amor puro por Krishna. O amor puro por Krishna das sakhis, dos sakhas, dos amigos. O amor puro de Krishna dos pais de Krishna, que tem Vatsalya, a relação Vatsalya. O amor das gopis, que é Madhurya Rasa. Todos eles têm sempre como sadhya objetivo amor puro, imaculado por Krishna.
Amalabhakti, aquele amor por isso que se obtém através do serviço devocional. Esse é o tema aqui, o que eu podia falar para vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta ou comentários, aqui tem muita gente experiente no assunto. Sim, senhorita. Gurudev, em relação à cronologia, você falou que Uddhava é primo de Krishna por conta que porque ele é filho de um irmão de Vasudeva. Em que momento eles se conheceram? Eles quem? Vasudeva e Krishna. Uddhava e Krishna. Quando Krishna sai de Vrindavana, levado por Akrura para Mathura. E aí Na época que Krishna derrota Kamsa. Então o relacionamento deles é muito rápido para quando ele volta, para quando Uddhava volta para Vrindavana, ele já tem toda essa raça, esse relacionamento com Krishna. Foi uma coisa rápida, né? Porque é natural, né? Só estava esperando uma oportunidade para transbordar. Estava lá dentro quietinho. Então aí o tempo já não é tão significativo quanto a qualidade eterna da relação. Esse é o Uddhava Sandesh, Maharaj. Esse faz parte do Uddhava Sandesh, um livro que fizeram? Não sei. Você sabe para você ficar? Você sabe qual é o Uddhava Sandesh? Eu ouvi falar, mas não cheguei a ler. O Guru Sivananda uma vez que me deu uma apostila com o Uddhava Sandesh, que é o passatempo de Krishna, falando para ele saudar o pessoal de Vrindavana, né? Você sabe alguma coisa sobre isso, Radha? Não, eu já ouvi falar desse livro, mas não conheço, né? Mais famoso mesmo é o Uddhava Gita, né? O Uddhava Gita, que vem na sequência. Bem, algo mais? Prabhu? Como é seu nome, Prabhu? Kripamoya. Maharaj, qual é porque a Madhurya Rasa e Vatsalya Rasa, que vocês me falaram no começo, elas não são Compatíveis, não se misturam. Porque pai, mãe e amor conjugal não combinam mesmo. Né? Entendeu? Relação de pai e mãe e de amor conjugal. Porém, a mãe de Krishna fez vários arranjos para Krishna se encontrar com Radharani. Então, elas não são incompatíveis no sentido das relações sociais, das relações congregacionais, para usar a expressão mais moderna. Das relações congregacionais deles lá na congregação de Gokula. Mas elas são incompatíveis para um devoto mudar. Rasa Sandhya significa que ele modifica a sua raça. Então, pai e mãe não modificam a raça para a Madhurya Rasa. Você pode explicar mais sobre a saída de Krishna para Mathura? Porque aí a gente vê em outros versos, em outros momentos, Krishna nunca saiu de Vrindavana. Bom, isso aí nós estamos com eu posso falar um pouquinho sobre a saída de Krishna, mas o aspecto mais filosófico e teológico de que Krishna nunca saiu de Vrindavana, nós estamos com a pessoa que traduziu aqui. Então a gente pode levar isso para ele, para ouvir dele. Na verdade, mesmo o assunto daqui agora seria espetacular se ele estivesse aqui dando aula para a gente. Né? Seria muito melhor. Mas a gente pode levar para ele. A Krura é levado e as golpes fazem de tudo para ele não sair, né? Para ele não levar Krishna. Mas Krishna queria ir, então não houve quem pudesse impedir. Mas Krishna vai cumprir com seus propósitos, ele vai acompanhado por Balarama, que também era filho de Vasudeva e de Devaki também. E Vasudeva tinha vários irmãos por parte de vários irmãos com uma esposa kshatriya, porque ele era kshatriya, e vários filhos. Vasudeva tinha vários irmãos, porque o seu pai kshatriya ele teve uma esposa kshatriya em Mathura,
E também o pai de Vasudeva teve uma esposa Vaishya na região de Gokula, de quem Nanda Maharaj é filho, e todos os Nandas, são 5 Nandas, Abhinanda e outros Nandas, são irmãos de Nanda, são filhos da esposa Vaishya, do pai de Vasudeva. E Vasudeva é irmão, filho de uma esposa de Kshatriya, né? Que é Kshatriya. Expliquei, né? É difícil compor agora, mas expliquei, né? Tá bom? Então é isso. Obrigado pela atenção de todos vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.